que assim, Senhor, a tua igreja, meu Deus, esteja, Senhor, debaixo das tuas santas mãos, Pai. Guardada, Senhor, livrada do seu todo mal. Deus nos dá força, meu Jesus, para que cada dia mais possamos, ó Deus, caminhar ao teu encontro, Senhor, nossos passos, seja, Senhor, o caminho da vitória. Amém. Oh, Senhor, não nos deixe em nenhum momento, Pai, desanimar, olhar para trás, nem parar, Senhor, nessa caminhada. Às vezes, Senhor, nós nos enfraquecemos, tropeçamos, ó Pai, mas o Senhor nos sustenta em suas mãos, para que assim não venhamos cair, Pai. Oh, Pai, aqueles, ó Deus, que por qualquer motivo, ó Pai, Pai, o Senhor está com as mãos estendidas para levantar. Pai, sustenta o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua obra, Pai. Oh, Senhor, nos abençoa, Pai. Sabemos, ó Deus, que o mundo, Senhor, oh, Pai, tem feito, Senhor, tudo para tirar, Senhor, o teu povo da tua presença. Mas tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, Senhor, misericordioso, Pai, as tuas misericórdias, Senhor, de eternidade a eternidade. Pai, assim, Senhor, bendizemos, Pai, o teu santo nome, que a nossa alma, Pai, bendiga o Senhor. E tudo, ó Pai, que é em nós, bendiga o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, e santo é o Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o louvor, abençoa a primeira parte, abençoa tudo, Pai, que a gente for feito nessa noite. Que nada, Pai, venhamos fazer nós mesmos, Senhor, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, irmãos? Poder sentar. Luiz, bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu espírito se alegra em meu Salvador, pois quando houver em frente grande
acesso à presença do Senhor, ao toque, né, do Senhor. E por isso nós temos motivo de adorar ao Senhor. Vamos falando nesta noite, porque o Senhor merece todo esse louvor. Enquanto nós louvamos, porque reconhecemos as suas obras, né, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos
trabalho, né? Tem feito escravos e mais escravos, o nosso semelhante, precisando da igreja, precisando do clamor da igreja, que a igreja somos nós, não é o país, né? Nessa noite eu quero pedir aos irmãos, eu não gravei o nome, mas só em falar, a pessoa que já sabe quem é. Eu, pela manhã, tive irmãos numa farmácia, que eu pego os medicamentos naturais, e tinha uma senhora, e eu esperando ela ser atendida para eu também ser atendida. E ela estava perguntando à secretária, entende? Perguntando, menina, eu quero um remédio para dar ao meu filho, que ele é alcoólico, e eu quero que ele deixe de beber. E a moça pegou os remédios e foi mostrando a ela, e eu fiquei olhando, né? Aí eu fiquei olhando, observando, depois aí eu entrei, ela passou por lá, fui no balcão, e aí dei minha volta na menina, e aí aquela coisa me tocou assim, disse, meu Deus, eu fiquei observando, olhando para ela, que escravidão é essa? Aí ela disse, minha filha, esse remédio serve para dar de manhã, de tarde, de noite, como é que dá o medicamento? Ela disse, só dá 3 vezes ao dia. Ela disse, pior que ele não come de manhã e nem almoça no dia. Aí a secretária disse, tá bom. Então você vai ter que dar à noite. E a senhora, ela disse, não, remédio todo agoniado com a menina assim desse tamanho. Aí eu disse, minha senhora, me desculpa fazer uma pergunta. A pessoa que vai tomar esse remédio sabe que ele quer deixar de beber? Ela disse, não quer. Ele não consegue. Eu disse, a senhora já veio para Jesus? Jesus faz tudo isso. Amém. Ele está sendo escravo. Amém, Jesus. Aí ela olhou assim para mim, ela disse, eu disse, a senhora vai fazer, a senhora quer um conselho? Ela disse, me dê. Aí ela disse, eu disse, a senhora vai pegar esse remédio e vai apresentar ao Senhor. A senhora vai dizer que a senhora vai dar um remédio confiando no Senhor. Porque só Ele tem o poder de tirar esse escravidão do seu corpo. Aí comecei a falar da palavra a ela, ela ficou assim me olhando. Aí eu orei, pedi ao Senhor. Aí quando eu fui saindo, ela disse, faça o favor. Ela disse, minha filha, foi Deus que me botou aqui hoje. Que eu estava sem saber como fazer. Eu fui no centro de abastecimento, o Senhor me deu uma garrafada, de uns remédios lá de garrafada. E botou uma cachaça dentro das garrafas. Ele, quando eu bebeu tudo de vez, eu escondi, eu não sei como ele achou. Porque quem está fazendo aqui escravo sabe onde estava. E foi daí. Mas hoje, a partir de hoje, a senhora crê, em nome de Jesus Cristo, que Ele não vai beber mais. Amém. Até para Jesus. Amém, Jesus. Aí eu disse, eu vou pedir oração na igreja. Aí ela disse, ô minha filha, foi Deus que me botou aqui hoje. Deus abençoe você. Pode pedir a Deus. Nunca, eu vim, mas eu sou uma serva do Senhor para poder me orientar. Agora a senhora vai dar a bênção. Aí ela ficou assim, olhando. Eu disse, irmãos, nós temos que apelar ao Senhor. É muita gente escrava, irmãos. É muitas mães tristes, pais tristes, filhos tristes também. E nós estamos fazendo o quê? Às vezes não damos nem o tempo que o Senhor tem. Nós somos os guerreiros. Amém. Né? De uma batalha espiritual travada. Assim como ela disse, eu não sei mais o que fazer dessa partida dessa nação. Glória a Deus. Vá ao Senhor, o Senhor vai ajudar. Então ela disse, no dia que a senhora receber a bênção, deixa aqui para a secretária, que um dia eu vou saber. Eu creio em nome de Jesus Cristo, que assim como eu estou pedindo por ela, nós estamos pedindo por muitos que nem conhecemos, eu não sei nem quem é, mas pelo poder do Senhor, que é maravilhoso, Amém. de fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. Nós sabemos que vai acontecer, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Irmã, quando eu ouvo esse hino, os irmãos possam nesta noite ofertar na casa do Senhor. Jesus, o
Amém, irmãos? Amém. O Senhor possa nos fortalecer cada dia mais, né, irmãos? Irmãos, eu estava aqui louvando, e sim, é um hino que eu não esqueço, porque tem uma lembrança lá de quando eu era criança, e quando eu iniciei a minha igreja, a Assembleia de Deus Curitiba, eu me lembro de uma alvorada que teve, nasceu o dia, na hora do dia clarear, foi exatamente a igreja cantando esse hino lá na rua, uma volta na rua, multidão de gente com bastante instrumento, isso foi uma coisa maravilhosa. Eu não esqueço, para mim, talvez foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi a igreja fazer, foi essa alvorada. Mas a letra desse hino, irmãos, ela é muito interessante, mas muito interessante, e nos chama bastante atenção, porque começa dizendo que os guerreiros se preparam para a grande luta. Quem são esses guerreiros? Somos nós que o Senhor chamou. E Jesus, ele é o nosso capitão, é quem está na nossa frente, né, nos conduzindo, ele é quem está nos preparando, né, para essa batalha. E diz assim, eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não vê com que valor combate contra o mal, podes tu ficar vacilando? Irmãos, é muito forte a mensagem que esse hino ele passa para a igreja, passa para nós cristãos, A gente vê o peso da responsabilidade que nós temos, com tanta almas aí, irmãos, oprimida pelo tentador, como fala, pelo vil tentador, Satanás, é o acusador da nossa alma, o acusador da nossa vida diante de Cristo. Então nós precisamos realmente orar sem cessar, orar todos os dias, mesmo que não esteja aqui todos os dias, todas as manhãs na igreja, mas ora, quando você estiver, esteja orando, pedindo ao Senhor que dê força, pedindo ao Senhor que nos dê força para vencer essa batalha, porque nós estamos, irmãos, numa batalha. Às vezes nós nos acomodamos porque achamos que a batalha ela só acontece fisicamente. A batalha espiritual é muito maior e o peso dela também é muito maior. E nós sabemos que ela existe. E sabemos que o diabo jamais ele vai se dar por vencido ou convencido. Como está lá em Lucas 2, ele vai esperar a oportunidade, o tempo oportuno para voltar novamente e tentar tirar a igreja do Senhor, tirar o servo do Senhor da presença do Senhor. Mas nós temos um comandante que está diante de nós, que é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou orar e passar para o irmão Manuel, que vai dar a mensagem dessa noite. Deus maravilhoso, Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, sabemos a responsabilidade, Pai, que temos como igreja do Senhor, como servo teu, Pai, como soldados, Pai, que nos alistamos, Senhor, para entrar, Senhor, nessa batalha. Oh, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que batalhamos, meu Deus, contra o tentador das almas do Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda cada dia mais, Senhor, resgatar a alma para Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que nós mesmos não podemos fazer, mas Tu és, Senhor, o nosso comandante, Pai. Tu és o Deus que vai na nossa frente, Pai, que assim, ó Pai, possamos, ó Deus, tirar almas, ó Pai, que está escravizada, Senhor, pelo maligno. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda cada dia mais, ajuda a Tua igreja, Senhor, a avançar contra o tentador, Senhor, contra o inimigo, Pai. Oh, Senhor, porque nós sabemos que somos vitoriosos quando estamos com o Senhor. Amém. Senhor, a Tua igreja não consegue fazer nada sozinha, Pai. Mas contigo, Senhor, porque Tu és, Pai, em nome da igreja, Senhor. Tu és, Pai, a própria igreja é Tu, Senhor. Tu és a igreja, Pai, e nós só somos servo Teu para Te servir, Senhor. Nos ajuda a servir, Senhor, com amor, com alegria e servir de todo o coração, Pai, para que assim possamos fazer tão somente a Tua vontade. Senhor, nessa hora te apresentamos o Teu servo, pedindo que o Senhor desça sobre ele a unção e que as Tuas palavras, Pai, Ele possa transmitir, Senhor, conforme a Tua vontade, e que a Tua igreja, Senhor, esteja, Pai, com o coração cheio de desejo, Senhor, de ouvir a Tua palavra e de aprender, para que assim, Pai, possamos guardar em nosso coração, como o Teu servo falou, Pai, para que a gente possa esconder no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Amém. Nos abençoa, Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, irmãos? A paz está no nome. Paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Diante de irmão abrindo a palavra de Deus aí, Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Depois dos evangelhos de São João, depois dos evangelhos, capítulo 2, de 1 a 4. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler todos os abrios. Amém. Deixe me ensino. Vou para os irmãos, como de costume, participar da leitura, mesmo se é uma leitura pequena ou grande, mas a igreja participa, é uma forma de cultuar, né? Ler a palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu a casa de estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos os deles começaram a falar com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Poder sentar e o Senhor Deus possa continuar nos abençoando através da sua palavra, nos fortalecendo e que a palavra do Senhor frutifique em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, estou vendo um bocadinho aqui na igreja. Os irmãos se unindo um pouco aos cultos. Eu tenho que trabalhar, né? E acredito que alguns irmãos aqui trabalham, outros fazem outras coisas. E todo dia eu estou no comércio, quase todo dia. E o comércio está cheio de gente, irmãos. O comércio está cheio de gente. Ou parece que não está uma epidemia, não. E por que vem pouca gente para a igreja? Porque então a gente não quer ser negligente, viu, irmão? Ser imprudente, mas não faz certo o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Entendeu? Então, se eu tenho que ir para o comércio trabalhar, se eu tenho que ir no médico porque marquei uma consulta, se eu tenho que ir no supermercado porque eu tenho que comprar um alimento, né? Tem outro lugar também. E por que eu não tenho que ir para a igreja? Porque sou servo de Deus, né? Tem quem não pode vir, amém, né? Tem pessoas que não podem vir e há um respeito e há uma compreensão da parte de Deus pela pessoa que não pode vir. E aí a gente já liga a vida, mas tem pessoas que podem vir. Então, irmão, vamos ser prudentes, né? A gente não está forçando. Olha, nada na obra de Deus, nada para Deus é forçado. Mas também não pode estar calado, não pode se omitir de falar as coisas concernentes, né, a nossa vida espiritual. Por quê, irmão? Se a gente vai buscar algum material, não vai buscar? Vai. Você passa aí na fila lá da casa, está aquele filão para receber o auxílio emergencial, né? E tem crente lá também, viu? Então, como é que a igreja não vem? O risco está em todo lugar, né? O risco está em todo lugar. Está na fila do banco, na fila do mercado, está no comércio, está na igreja também, né? A gente não vai tapar só com a peneira. E da mesma forma que a gente é prudente lá no comércio, a gente é prudente na igreja. Então, irmão, fica só esse aviso aqui. Não estou cobrando dos irmãos, só estou relatando, né? É um momento presente, né? Que tem poucos irmãos, né? Acredito que poderia ter mais um pouco, né? Amém. Mas a Deus seja a glória, né? E fica aqui perto de cada um, né? Glória a Deus. Às vezes a gente se acomoda porque cada um vive uma situação. E aí, né? Deus vai compreender, a irmã vai compreender, a igreja vai compreender, né? Mas a Bíblia diz que Deus pesa os espíritos, né? A carne é fácil pesada. Chegar lá na balança, sei quantos quilos tem, mas o espírito só Deus pesa. Então Deus vai revelar o espírito, cada um se está com o espírito reto ou não. Ô irmão, foi só uma exortação à igreja, né? Amém. Né? Por que, irmão? A igreja não pode parar, né? O evangelho
é atento e fortente. Aleluia. Não é tempo de pregar, não é tempo de voar, mas nós temos que estar aqui. Amém? Todos para fazer a vontade da carne, a vontade do sistema, a vontade do mundo, nós estamos em casa. Porque qual é a ordem, ou qual é a regra? Fique em casa. Né? Então nós estamos na casa de Deus. Aleluia. Bom, vamos para a mensagem, né, irmãos? A mensagem irmão, não tem o costume, os irmãos sabem, já passei algumas mensagens para os irmãos, não costumo de botar texto de mensagem. Porque às vezes a gente vai dar uma mensagem e o tipo já está na mensagem. Por exemplo, você pega Zaqueu, aí você já sabe a mensagem, qual tipo da mensagem né? O cego misericórdia você sabe qual tipo da mensagem, é do cego, né? Mas aqui eu quero destacar aqui, eu não vou pregar ou passar mensagem sobre o Pentecostes especialmente. Mas eu quero passar aqui um título da mensagem de hoje, que é Momentos Gloriosos. Momentos gloriosos, ou momentos de glória. Né? E irmãos, você irmão, ou eu, você já passou um momento glorioso? Amém. Você já passou, eu já passei? Claro que já. Amém. Todos nós passamos um momento glorioso, passamos um momento glorioso. Né? É o nascimento de uma criança, de um filho, né? É o casamento, né? O nascimento do nosso filho, é o aniversário, é um momento glorioso, né? É aquela moça que tem para namorar e nascer, é um momento glorioso, é a nossa conversão, né? É um momento glorioso, né? Então nós passamos por vários momentos na vida gloriosos, não é verdade? É um casamento de um filho, que momento glorioso, a gente cria aquele filho, né? Educa, né? E você vê lá na frente aquele rapaz, não é mais menino, aquele rapaz, formando uma família, responsável, casando, assumindo compromisso. Que momento glorioso com a mãe e com o pai, né? É um momento glorioso. Mas nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nós também temos um momento glorioso. Amém. E a Bíblia diz, irmãos, né? A Bíblia está recheada para falar de momentos gloriosos do povo de Deus. Momentos gloriosos. Né? É o dia que Noé entrou na arca, né? Foi um momento glorioso aquele dia, porque o mundo estava se acabando. Lá a terra estava enchendo de água, muita gente morrendo, desespero, mas Noé estava lá seguro com sua família. Foi um momento glorioso, não foi? O momento que Josué conquistou a terra prometida, passou o Jordão. O momento de Moisés, né? Mais aquele multidão atravessou o mar vermelho. A Bíblia dá muitos momentos gloriosos, muitos momentos. E é para servir de alimento, de fé para nós. Amém. Muito, eu poderia citar muitos, né? O momento do nascimento de Jesus, é um momento glorioso para a humanidade foi, o dia que Cristo nasceu, né? Até depois daquela sacerdotisa e aquele Simeão espere que eu seja em paz, foi um momento glorioso. E aqui, irmão, eu podia citar vários, né? Como os irmãos conhecem, né? Mas aqui, eu não vou focar só nisso aqui, né, nessa passagem, mas foi um momento glorioso. A descida do Espírito Santo. Amém. Naquele dia de Pentecostes. Por que foi um momento glorioso? Porque era uma promessa que vem lá de trás. Deus tinha prometido lá atrás, através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria sobre o Espírito sobre toda a carne. Né? E já era uma promessa que veio se enrolando, né? Há muito tempo. Aí veio o quê? O Filho de Deus. Aí Jesus veio, você não reconhece, né? Nasceu, cresceu, ficou adulto, desenrolou seu mistério, seu ministério, né? Cumpriu a sua tarefa, a sua missão, e aí ele vai para o Pai, né? E ele diz na sua palavra que ele enviaria o Consolador da parte do Pai. Então o discípulo passado, irmão, os discípulos passaram por momentos difíceis, né? De perseguição, né? Momentos de ver o seu mestre ali, né? Sendo maltratado, sendo, né? Crucificado,
momento de esperança, né? Perdida, né? Perderam a esperança, porque a verdade é essa, né? A esperança do cristão não morre, eu falo aqui, né? Mas se perde, é a data perdida, né? A esperança do cristão não morre, mas se perde. Então o discípulo ali perdeu a esperança, irmão. Você vê aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, perderam a esperança, né? Jesus já tinha morrido, né? O mestre, e eles foram para aquela aldeia lá. Isso é verdade, a gente pensou que era ele que restaurava o reino de Israel, mas hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. E aí eles não eram para ser chamados. Então foi esperança perdida. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Outro momento glorioso para a igreja. Amém? Jesus ressuscitou. Aí ele disse para o discípulo, né? Eu quero destacar aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? As promessas da. Tem Joel 2,28, que Joel promete o derramamento do Espírito Santo. Tem Lucas 24:49. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu não vou ler muito texto, não, irmão, só para comparar, né? Esse momento glorioso que Deus nos dá. E a descida do Espírito Santo foi uma promessa, irmão, gloriosa para a igreja. Amém. Lucas 24:49. Aqui, ó, Jesus falando ao discípulo, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, tinha uma promessa maravilhosa, né? Eu vou ler o texto para os irmãos. João 14:26. Promessa maravilhosa, né? Que Deus tinha feito. A igreja, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, está vendo? Enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então havia uma promessa da descida do Espírito Santo vir para a igreja, mas a promessa vinha no dia certo, na hora certa, né? E nós vemos que depois que Jesus ressuscitou, Deus deixou uma ordem. Jesus deixou uma ordem: ficar na cidade de Jerusalém, até que o alto já revestido de poder. Para quê? Para na hora que o Espírito Santo descer, vir, no cumprimento da promessa, ele está ali. A igreja está aqui presente. Amém. Quando o Espírito Santo viesse, a igreja tem que estar presente, para receber a promessa, para receber esse momento, essa bênção. E que a gente diz aqui, ó, cumprir-se o dia de Pentecostes. Acho que todos vão já sabem, a minha Deus sabe. Pentecostes é a festa da colheita, uma festa lá que os judeus comemoravam, né? Todo ano, né? Festa das colheitas, né? Comemorando as colheitas que eles fizeram, né? Dos seus filhos, né? E tem esse ano que levaram presente lá iam para o templo e tal, né? Então, nesse dia de Pentecostes, festa da colheita, de repente, né, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, né? Então, havia uma promessa, e também havia uma ordem de Jesus: vá para a cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, quando Jesus ressuscitou, os discípulos vieram para Jerusalém, saíram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém, para o templo. Os irmãos vão ver aqui no início do Atos dos Apóstolos. Foram para o templo ali e ficaram em oração. A Bíblia diz aqui que foram cerca de 120 irmãos, mais ou menos, né? Chegando a 120. Né? Mas, irmãos, essa promessa se cumpriu, mas eu quero dizer uma coisa: tinha muitos irmãos ali, quando Jesus ressuscitou, foi para o Pai. Na ascensão de Jesus, quando ele subiu ao Pai, tinha cerca de 500 irmãos. O apóstolo Paulo, ele deixou escrita essa passagem, que relatou a ele, né?
tinha cerca de 500 irmãos, só foram 120. Então, irmão, eu quero focar aqui. O momento glorioso do batismo do Espírito Santo foi um momento glorioso, mas nem todos receberam. Nem todos receberam. E por que não receberam essa bênção naquela hora? Eu quero dizer que, posteriormente, houve oportunidade de outros receberem, mas naquele momento glorioso, só 120 irmãos receberam. Os discípulos, os parentes de Jesus e aqueles que deram crédito à palavra do Senhor. E por que, irmãos, só receberam 120? Porque só 120 foram obedientes à palavra do Senhor. Né? E qual a condição para ele receber esse momento glorioso? Né? Estarem todos reunidos no mesmo lugar. Né? De repente veio dos céus como reunidos. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é, irmão? O lugar que Jesus mandou. O lugar que Deus quer o crente. Quando Adão pecou, Deus chegou a Adão perto dos cristais. Adão não estava no lugar que Deus colocou ele, não. Era para Adão estar lá no jardim, né? Vivendo as delícias, vivendo as promessas de Deus, as vezes de Deus. Aí Adão se escondeu, até um lugar de cristais, mas aqui o discípulo estava no lugar que Deus mandou. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu falei no início do culto, né? Onde estás? Em que lugar os irmãos estão? Os crentes estão? Né? E o discípulo está reunido no mesmo lugar, né? Estavam reunidos todos, né? No mesmo lugar, pensando nas mesmas coisas. Então, para receber essa bênção gloriosa, esse momento glorioso, eles estavam reunidos no mesmo lugar que Jesus determinou, no cenário, na casa de oração, na igreja. Amém. Eu não quero dizer isso que Jesus vem e a gente tem que estar na igreja, não. Eu quero dizer que Jesus vem e a gente tem que estar sobre, né, a promessa do Senhor, sobre a vontade de Deus, e estar naquele lugar determinado por Deus. Jesus tinha ali ressuscitado, o Senhor tinha ressuscitado, né, ia para o Pai e deixou uma ordem. Ô irmão, será que uma ordem de Jesus não vale não? Apenas a gente obedecer? Vale sim. E ele deixou uma ordem desse, vá para Jerusalém. E eles ficaram lá 10 dias, irmão. Cerca de 10 dias orando, esperando a promessa do Pai, né? Amém. Como diz aqui em João 26, esperando a promessa do Pai, da parte do Pai vinha, em meu nome. E ali só recebeu aquela bênção naquela hora 120 irmãos, né? Que estavam todos no mesmo lugar. Qual é o lugar do crente, irmão? Onde é que o crente deve estar? Na casa de Deus, né? Amém, Jesus. Então é por isso que a gente tem que estar vigilando, irmão. Então, para não perder esse momento glorioso, irmão. A gente não quer, irmão, perder o dia do nascimento do nosso filho. A gente não quer perder o casamento do nosso filho. A gente não quer perder um dia de aniversário nosso, um momento glorioso. E por que a gente quer perder as bênçãos de Deus? Né? Mas perde, irmão. Muita gente perdeu naquele dia a bênção do derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, ele, né, recebeu, né, as bênçãos de Deus, foi para o céu. Mas vamos viver a nossa vida. E não é assim, não, irmão. Deus tem melhores promessas para nós. Né? Então foi um momento glorioso, porque esses 120 irmãos receberam. E ali veio, né, de repente, irmão. Nós temos que observar o texto e as palavras, né? Muitas vezes uma palavra quer dizer muita coisa. Uma palavra na Bíblia significa muita coisa, de repente. Mas por que veio de repente? Né? Mas já tinham sido avisados, já tinha sido prometido. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, encheu a casa,
onde estavas assentado, assentado quer dizer, na presença de Deus, na vontade de Deus. Né? Então, quem está assentado está na presença de Deus, está na vontade de Deus, está descansando. Então aquele discípulo estava ali, né? Então ele recebeu aquela promessa. Foi de repente. Eles não sabiam, irmão. Eles sabiam que o Espírito Santo vinha, tinha uma promessa de Joel, tinha a promessa de Jesus, a palavra do Cristo, e tinha a ordem de Jesus para ir para Jerusalém, aguardar a promessa. A gente não sabia o dia não, e nem a hora. Com certeza, irmão, aquele discípulo não sabia o dia nem a hora. Oraram o primeiro dia, oraram o segundo, estavam reunidos ali, cantando, louvando, né? Conversando, pregando, né? Ninguém sabe, havia muito detalhe. Se na hora do Espírito Santo desceu, se eles estavam ouvindo a palavra, alguém pregando, ou alguém estava louvando e alguém, não é de detalhe, mas o fato é que eles estavam ali presentes no mesmo lugar. Então o que é que nos ensina isso? Mas tem que estar em obediência ao de Deus, a palavra de Deus, para quem receba a promessa, receba a bênção, porque a bênção veio de repente, irmão. De repente, né? Então aquele discípulo recebendo a bênção, de repente veio o vento do Espírito Santo. Amém, Jesus. Porque ele já estava ali avisado, né? Já estava ali obediente à palavra, recebeu aquela bênção. Né? Igualmente a vida do Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja, de repente, irmão. Amém, Jesus. Irmão, o que é a igreja hoje? Né? Qual o desejo da igreja hoje? O desejo da igreja hoje, do mundo, é se livre da epidemia. Né? Para quê? Para ter liberdade, para receber livre dessa máscara maldita. Né? Isso aqui, irmão, essa máscara é o selo da vergonha. Né? Máscara para se usar por questão de higiene, não é para receber livre de doença, não. Né? Eu estava lembrando aqui, eu digo que você igreja que eu nunca usei essa porcaria, mas eu já usei, irmão. Eu usei de Barbosa quando, né, para confeccionar, eu trabalho em padaria e usava a massa. Mas é uma questão de higiene, você está preparando um alimento, né? Em ambiente de trabalho, né, você tem que usar higiene, então você usava a massa. Mas coisa supérflua, né, irmão? Ninguém é obrigado, né? Mas hoje é uma obrigação, um decreto, todo mundo tem que usar, então é o selo da vergonha. E está todo mundo usando, é crente, é descrente, ímpio, é justo. Não somos fora da lei, irmão, né? Para estar usando massa, não somos bandidos, mas temos que usar. Então, o que a igreja deseja agora é se ver livre disso. Amém. Mas a igreja está esquecida, né? Não está desejando o momento de Jesus voltar. Não está percebendo que Jesus está voltando. Né? Jesus está voltando. Amém. A igreja está percebendo. E os sinais estão aí, irmão. Deus no trabalho, irmão. Eu quero dizer para a igreja que Deus no trabalho é com data. Deus nunca disse tal dia, tal hora, tal ano. Deus nunca trabalha com data. Depois é que ele narra, né? Nós vemos ali Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E ele relatou depois que viu a glória. Mas Deus, ele não trabalha com data. Tal dia meu filho vai nascer. Tal dia o Messias. Não, Jesus não trabalha com data. Deus trabalhou com sinais, com promessas. Então a vinda do Senhor, assim como o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Deus não marcou data nem hora. Jesus não marcou a data da efusão, do derramar do Espírito Santo. Não marcou data nem hora. Os discípulos ficaram reunidos, né, em obediência à palavra, e de repente o Senhor mandava o vento, mandou o Espírito Santo e encheu aqueles irmãos. Então a volta do Senhor, a volta de Jesus, o arrebatamento, não é com data não, irmão. É com sinais. Olha o arrebatamento, é com sinais. E todos os sinais já têm se cumprido. Já se cumpriram, irmão, bem diante do nosso nariz.
A volta de Jesus não precisa mais de sinais, os sinais estão aí, irmão. Porque nunca viu, irmão. Aí estão vendo coisas absurdas hoje. Além dos sinais naturais, como terremoto, maremoto, o tsunami, né? Que aqueles uns anos atrás matou milhares de pessoas lá na Índia, né? Aí, além dessas catástrofes naturais, né? Tem os sinais, né? No ser humano, que nunca viu filho tramar a morte de pai e mãe, nunca viu irmão matando irmão. A Bíblia diz aqui, nos últimos dias, o irmão matará o irmão. Nós estamos vendo isso hoje, bem dentro do nosso nariz. Aquela moça, irmã, aquela deputada, a polícia concluiu que ela matou o esposo. Então é um sinal, irmão. Bem dentro do nosso nariz, é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. É um sinal. Irmão matando irmão. Não era o irmão dela, mais do que irmão, esposo. Sem contar nas matanças de palavras, de calúnia que existe aí na rede social, né? Então, são vários sinais. Sinal natural, quantas mães têm matado seus filhos, abortado. São sinais, irmão, na sociedade. Sinais na sociedade. Então Deus trabalha com sinais para a volta dele, para chamar o povo dele. Pestes, epidemias. Nós estamos vivendo um sinal bem claro da volta do Senhor Jesus, que é a epidemia em todo o mundo. Né? É um sinal claro nas pestes, a peste em vários lugares. Né? Fome, guerra. Então, Deus não vai marcar o dia do arrebatamento, não. E o que é arrebatamento, irmão? A maioria de nós sabe o que é. Vai ser naquele dia em que o Senhor, né? Lá no céu vai mandar o arcanjo tocar trombeta. Né? Eu quero ler esse texto com o irmão. Eu estou falando do arrebatamento, que é um momento glorioso. Momento glorioso para a igreja. Amém. Glória a Deus. Né? Você não quer perder esse momento glorioso, né? Nós não queremos perder. Né, irmão? Então, vou ler para os irmãos. 1 Tessalonicenses 15, 4, aliás, não tem Tessalonicenses 15. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, versículo 17, eu queria. Por que eu estou falando isso, né, irmão? É um momento glorioso, irmão. Amém. Já pensou, irmão? A gente nadar no meio da praia? Não pode. Por que esse provérbio, irmão? Você viu que o apóstolo Paulo passou por aqui no naufrágio e o navio se quebrou lá no mar, né? Ainda no mar. E os irmãos, né, aquelas pessoas vieram nadando até a terra, né? Então, eu tenho certeza que todo marinheiro, a pessoa que né, costumava amassar nadar. Então, o navio, daquele navio que o apóstolo Paulo ia, naufragou, né? Mas foram nadando até a praia. E não morreram na praia, não, foram tudo salvo. Então, a volta de Jesus é o quê? O arrebatamento. Você aceita Jesus, vem para a igreja, renuncia o mundo, vem orar, você prega a palavra, né? No dia do arrebatamento você não vai, então vai morrer na praia. Nós não queremos ter esse momento glorioso, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Que momento glorioso, aquele momento que Lázaro, né, foi ressuscitado. Maria e Marta tinham perdido as esperanças, né? E o povo ali blasfemando. Cadê? Ele disse que era amigo, disse que Jesus era amigo de lá, disse que era amigo do seu amigo. Cadê o amigo na hora certa? Jesus foi lá, um momento glorioso, tirar a pedra, o homem, né? Lava do céu para fora, né? Então é um momento glorioso. 4,17, olha. 1 Tessalonicenses 4,17, olha. Eu estou aqui falando que é arrebatamento, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles na nuvem. Com eles aqui, os que ressuscitaram, as pessoas que foram mortas em Cristo, fiel ao Senhor, vão ser ressuscitados com eles na nuvem, vai encontrar o Senhor nos ares.
o arrebatamento é Deus vai pegar a igreja, Deus vai pegar os crentes fiéis e vai levar ao céu, né? E seremos encontrados lá, depois da atmosfera, lá na nuvem, né? Depois da atmosfera. Então, vai ser transformado. Eu quero dizer que a Bíblia diz que nós teremos um povo transformado, o novo conhecimento do corpo, né? E os crentes, se eles estiverem vivos, vão ser transformados no seu corpo, né? Por que, irmão? Com esse corpo pecaminoso, nós não vamos para o céu de jeito nenhum. Nem pense, não vai não. Essa natureza ruim nossa, só pensa nas coisas da carne, não vai para o céu. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo, né? Crente pedra viva, né? Pedra de fogo, como diz por aí, mas tem que ser transformado, irmão. Então Jesus, o Espírito Santo vai transformar o crente naquela hora e ele vai ser arrebatado, vai encontrar com o Senhor nos ares, né? E ali está em 4:17, né? Aqui, eu vou dizer para os irmãos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha como a Bíblia narra as coisas bem direitinho. Tem gente que vai dizer que Jesus, né? O arrebatamento vai ser quando Jesus vier julgar as nações. Não é isso não, irmão. Naquela tribulação não é não. Aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus, né? Descerá do céu. Jesus vai descer lá do céu, ele está no trono de Deus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles irmãos fiéis, né? E depois nós, os que estivermos vivos no dia da sua vida, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, que é depois da nuvem, né? Aí encontrar o Senhor nos ares, irmão. Não tem sentido, irmão. Jesus vem arrebatar a gente no dia que ele vier julgar o mundo das nações. Então não tem sentido. Arrebatar para quê? Para voltar? Não tem sentido, né? Que a Bíblia fala lá em Apocalipse, no início, que todo olho verá. Nesse dia que ele vem buscar a igreja, o mundo vai dele, não, né? Vai ser um momento entre o noivo e a noiva, né? É quando a gente casa, né? Tem aquele momento da festa, mas tem o momento do noivo e da noiva, só pertence a ele, né? Então o momento aqui, esse momento aqui, é só de Jesus e a igreja, né? E aí, juntamente com ele, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto, consolaremos outros cantos. E estaremos para sempre com o Senhor, por quê? Nós vamos para lá, né? No céu. E depois nós vamos voltar. E outra, irmão, para tirar dúvida desse negócio que tem gente aí, tem pessoas, tem cristãos, que diz que Jesus vem na grande tribulação e a gente vai arrebatar na grande tribulação, nada disso. Lá em Judas só tem um capítulo, né? Antes de Apocalipse, o último livro de Apocalipse, eu não estou lembrado do versículo, mas o Judas só tem um capítulo, é fácil de manchar. Judas diz que Enoque profetizou, vindo o Senhor com seus santos numa nuvem, né? Vindo o Senhor com seus santos numa nuvem. Se não achar o versículo, Adriano falou. Mas se o santo está vindo, é porque foi, pronto, está explicado. Se Jesus está vindo de lá, do céu, com o santo, é porque foi. Ninguém veio do lugar se não foi para ele. Se eu venho de Salvador, é porque eu fui para Salvador, né? Se eu venho de Iambu, é porque eu fui em Iambu. Então, se eu venho do céu, é porque eu fui para lá. Ou porque você foi para lá, né? Porque se a igreja vem do céu com o Senhor, os santos, é porque foi. Irmão, amigo, leve, por favor, onde achar, dê um sinalzinho com a mão. Glória a Deus. Então, irmão, é um momento glorioso. É um momento do arrebatamento. É o 14? Achou, Henrique? Vê aí, irmão. Amém. E desta profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com as mulheres, com milagres
exterminar dentre eles todos os ímpios, por todas suas obras de impiedade e impiamente cometeram, e por todas as duras palavras e os ímpios pecadores disseram contra ele. Está vendo, irmão? Está bem claro aí. Então Jesus, a igreja não vai na tribulação, vai antes. Né? Vai antes. Então é vir do Senhor com milhares de seus santos. Os santos aí, quem é o santo? Os irmãos, os crentes que morreram fiéis, que tiverem vivo no dia, na hora, né, do arrebatamento. Então, o arrebatamento é claro, é Jesus pegando as igrejas, os crentes, as virgens prudentes, né? As igrejas vão para o céu, e lá temos as bodas, né? Lá fala em Apocalipse 19, as bodas, né? Temos as bodas, depois vem com o seu santo para julgar, fazer juízo. Está vendo aí? Ó? Jesus vem na grande tribulação fazer juízo, derrotar o anticristo, derrotar as nações ímpias e instalar o milênio. Né? Outro momento glorioso, irmão, para a igreja e para o mundo, que os que estiverem vivos na época. É um momento glorioso. Então Deus, irmão, está nos preparando para momentos gloriosos. Amém. E Ele também, ele nos disse, Ele nos deixou promessa, não deixou sinais, não deixou aviso. Você vê que aconteceu o dilúvio, né? E aconteceu também a salvação de Noé, mas teve aviso, irmão. Deus falou a Noé: olha, eu vou destruir o homem, toda a alma que fiz, todo ser vivente, porque não está me agradando. A terra está cheia de violência, de prostituição, não estou me, vou destruir. E o que aconteceu? Deus escolheu Noé, achou que Noé achou graça ao olho do Senhor Deus. Deus disse: Noé, faz uma arca. O que aconteceu? Tudo isso é aviso de Deus, irmão. Aí Noé, eu acredito, irmão, que Noé só tinha, a Bíblia diz que nós tínhamos 3 filhos, né? Esses 3 filhos mais novos não tinha conseguido fazer uma arca daquele tamanho. O que aconteceu? Noé pagou alguém para trabalhar com ele, né? Com certeza Noé pagou pessoas, muita gente para trabalhar, para fazer a arca. Porque dava trabalho, irmão. Naquela época dava trabalho. Uma arca com uma imensidão daquele tamanho, que comportava vários animais, né? 3 compartimentos que tinha arca, né? Então era muito trabalho, peso, não tinha madeira, né? Então Noé com seus filhos não ia dar conta. Então o que aconteceu? Noé pagou aquele povo da época para fazer o serviço com ele. Ele ia dando a instrução, ele era um engenheiro, né? Na época engenheiro, ele ia dando instrução: não, Deus quer assim, Deus quer assim, a madeira tem que ser assim, assim, a porta aquele lado. Então, e no período que a arca foi sendo construída, todo mundo ia sendo informado porque estava sendo construída aqui, para quê, né? As pessoas estavam trabalhando com ela ali, estavam cientes que Deus não estava satisfeito, que Deus ia trazer de novo, mas só que aconteceu, ninguém deu crédito. Acharam que não era doido, né? Que não ia chover para inundar a terra, né? Que a terra era imensidão. Ninguém acreditou nisso. O que aconteceu? Veio o dia do dilúvio e Deus mandou Noé entrar na arca, fechou a arca por fora. A Bíblia diz bem claro que a arca foi fechada por fora, foi Deus que fechou. Por quê? Porque a salvação vem do Senhor. E outra, para quê? Chegava o irmão de Noé lá, o sobrinho, alguém lá de Noé, conhecido: Noé, por favor, abra a arca. Noé respondeu: ele abria a arca, ia entrar água na arca, ia matar todo mundo, né? E aquela pessoa não foi obediente a Deus, porque aquela pessoa não ia herdar a salvação naquela época. Então, houve avisos, irmão. Houve avisos que havia o dilúvio e que tinha uma salvação, que era a arca, mas não acreditou. Então, a volta do Senhor tem avisos. A volta de Jesus tem avisos, tem sinais, tem a palavra. Então, esse momento glorioso, se a pessoa perder, não pode reclamar, irmão. E outra, vou terminar já, eu passei de horário, mas a Bíblia diz que é de repente, num momento. Deixa eu ler, irmão, o último versículo para encerrar. Quando a gente trabalha, a gente tem 15 minutos de tolerância, né? Então eu já estou contente, viu?
Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Coríntios, vai pegar aqui o versículo. 1 Coríntios 15, 52. Vou terminar já. Mas é o que, irmão? Eu quero focar, né? É um momento glorioso que a gente não pode perder, irmão. Amém. Aí a gente não pode perder esse momento, não, irmão. A gente perde o culto, né? Dá uma desculpa, até para nós mesmos, mas se perde o arrebatamento, irmão. Em outras palavras, está frito, né? E nós não queremos isso, não. 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição, né? Que fala da ressurreição, 15, 52. É um momento. 1 Coríntios 15, 52. Deixa eu ver porque ficava folhear aqui, né? 15, 52. Olha aí como está escrito. Bem explicadozinho. Tem coisa, irmão, que Deus deixa para a gente bem mastigadozinho. Entendeu? Bem mastigadozinho para a gente, né? Compreender direito. Aqui, olha, num momento, olha um momento glorioso, num momento, num abrir e fechar de olhos, rápido, ninguém percebe, né? Antes da última trombeta, porque aí a Bíblia diz que a trombeta soará, não tem dúvida, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha aqui o arrebatamento de novo, e nós seremos arrebatados. Então é um momento, não vai ter mensagem, não. Irmão, ele já está lá no ponto coletivo, né? Passando por lá. Não tem mensagem, não. E ninguém vai para a igreja, porque eu arrebatar, não tem mensagem, não. A irmã vai estar lá dentro de casa, fazendo feijão, né? Não vai ter mensagem, não. Ô irmão, olha o celular, mensagem do WhatsApp, e ele está voltando. Não tem aviso, não. O aviso já foi feito, já foi dado. O aviso já foi dado. O aviso do derramamento do Espírito tinha sido dado pelos profetas, pelos apóstolos, pelos bichos. E no dia de repente veio o vento, né? Então, no dia da volta do Senhor, os avisos já foram dados. Os avisos já foram dados. E tem a palavra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, mas foi bom eu fazer a parte final. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Realmente, irmãos, eu tenho certeza que talvez os dois momentos mais maravilhosos, né, da história da igreja, primeiro foi o nascimento de Jesus. Veio o Salvador, veio ao mundo para nos salvar. Esse foi o momento mais maravilhoso da história da igreja, da história da humanidade. E o segundo, o arrebatamento da igreja. Jesus voltar para levar a sua igreja. Amém. Então vai ser realmente, nós já tivemos o primeiro momento maravilhoso, como o irmão falou aqui, então, o nascimento de Jesus, vários outros exemplos que ele deu, vários eventos que aconteceram, ali Jesus mostrando o poder, mostrando ali como Deus ele opera, que só o Senhor é Deus, que ele tem o controle de todas as coisas, tudo Deus controla, nada foge do controle de Deus. Ele está sentado lá no trono da graça, controlando tudo que acontece no universo, no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas. Então, irmãos, esse foi o momento mais maravilhoso, eu acredito, e penso dessa forma, e acho que foi realmente o nascimento de Jesus, o anúncio de Jesus, o Salvador. E o outro, quando a igreja subir. Então, esses dois momentos, nós esperamos por isso. Um nós já passamos, já aconteceu. Um já aconteceu. E o outro nós esperamos. É como o irmão falou. Os sinais estão aí. O momento, Deus não vai dizer a tal hora. Se Deus dissesse que era tal hora, todo mundo certamente se preparava nesse momento. Mas só se preparava naquele momento. Mas Deus quer que a gente venha se preparando dia a dia, mostrando a fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, renunciando a nós mesmos por amor ao Senhor. Não é uma coisa momentânea, não. Eu vou fazer isso porque daqui a algumas horas ou alguns dias eu vou alcançar a salvação. Receber o maior prêmio que nós podemos receber é a salvação, irmãos. Esse é o maior prêmio que o ser humano recebe. O maior presente que Deus nos dá é a salvação. Amém? Amém. O maior presente que nós recebemos de Deus é a salvação. Então, se é o maior presente que o homem recebe das mãos do Senhor, irmão, não pode ser uma coisa preparada no momento. Não, vou me preparar
vou fazer tudo que eu tenho que fazer e na hora eu vou me preparar. Não, irmãos. Nós temos que fazer tudo que nós temos que fazer para o Senhor, por amor ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos pela palavra dessa noite, pela mensagem, Senhor. Tenho certeza, Pai, que aqui nós aprendemos, meu Deus, muita coisa que o Senhor falou no nosso coração. Tenho certeza, Pai, que o Senhor falou sobre o coração de cada servo teu, que não vai sair, Pai, como entrou, mas vai sair, Pai, muito mais, Senhor, Amém. completo do que quando entrou, Pai. Porque o Senhor nos completou nessa noite mais um pouco com a tua palavra, Pai. E que assim, Pai, seja todos os cultos, que o Senhor venha preencher, Pai. Venha, Senhor, fazer com que a gente possa crescer no conhecimento da tua palavra, para que assim possamos ser obedientes, Senhor. Pai, nos prepare, Senhor, para um momento maravilhoso que é a tua volta. Aleluia. Prepara a tua igreja, Senhor, que nenhum dos teus servos fique, Pai, mas que todos possam subir, Senhor. Oh, Pai, para encontrar com o Senhor acima lá nas nuvens, meu Deus. Pai, que dia maravilhoso, Senhor, vai ser a tua volta. Maravilhoso para aqueles que te seguem, Senhor. Maravilhoso para aqueles que esperam, Senhor, por esse momento, Pai, assim, nesse dia, Pai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Senhor, vai ser maravilhoso, Pai, para aqueles que esperam por Ti, Senhor, pela Tua volta. Ansioso, Pai, mas com paciência, meu Senhor. Sem se desesperar, Pai. Oh, Senhor, sem querer, Pai, sem achar que o Senhor deve voltar hoje ou amanhã, no momento, Pai, que Ele espera. Não, Senhor, o momento é do Senhor. Porque Tu, Senhor, controla todas as coisas. Pai, assim como Tua igreja vai se maravilhar naquele dia, Senhor, o mundo se desesperará, Pai. Oh, Senhor, mas por que foi a escolha, Pai? Aqueles que escolheram estar contigo, Senhor, estão se preparando para esse dia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, Senhor, Tua igreja se prepara para esse dia, Pai. Oh, Pai, assim como o mundo se prepara para o fogo, Senhor, a Tua igreja se prepara para a glória. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Oh, Pai, que nenhum, Pai, dos Teus filhos fique para trás, Senhor. Mas que possamos subir, Pai, todos juntos, Senhor, e assim, Pai, passarmos, meu Deus, oh, Pai, participarmos, meu Senhor, da festa, Senhor, do casamento da Tua igreja contigo, Pai. Oh, Senhor, nesse dia, Pai, nós somos mais a noiva do Senhor noivo, mas nós somos, ó Pai, um só, como o Senhor disse, estás em mim e em vós. Oh, glória a Deus, assim como o Pai está em mim, eu estarei também em vós. Eu no Pai, vós em mim e eu em vós. Oh, Pai, Senhor, nós aguardamos nesse momento, Pai. Amém. Oh, Senhor, nos dá força, Pai, nos fortalece, Senhor, com a Tua presença. Amém. Nos sustenta, Senhor, com o Teu braço, Pai. Oh, Pai, que assim possamos, ó Deus, prosseguir nessa caminhada, Senhor. Sabendo, Pai, que a batalha, Pai, é tremenda, mas vencemos, Pai, todas essas batalhas, Senhor. Oh, Pai, que alegria vai ser para a Tua igreja, Senhor, quando estiver contigo. Pai, nós já nos alegramos por Ele, meu Pai, mesmo aqui no mundo de aflição, mas nós vivemos, ó Pai, com alegria. Oh, Senhor, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo, nem participamos, nem temos prazer, Senhor, nas coisas do mundo. Mas o nosso prazer está em servir o nosso Senhor. O nosso prazer está em renunciar para seguir o nosso Deus. Esse Deus poderoso, Pai. Esse Deus que nos dá tanta promessa, que nos fez tanta promessa, Senhor. E as Tuas promessas, Pai, elas vão se cumprir, Pai. Todas elas se cumprir. E se cumprir para o Teu povo, Senhor. Para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Elas devem se cumprir. Pai, nós sabemos que iremos ter parte, fazer parte dessas promessas. A Tua igreja, Senhor, participará de todas essas promessas, Pai. Amém. Pai, nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, não nos deixe, Pai, de forma nenhuma, Senhor. Mesmo nós sabendo, Pai, que em alguns momentos nós caímos, mas o Senhor nos levanta. Em alguns momentos nós sofremos, mas o Senhor nos alegra. Em alguns momentos nós desesperamos, Pai, mas o Senhor nos consola, nos dá ânimo, nos dá força. Porque Tu és o nosso Deus. Porque só o Senhor é Deus. Só Tu é Deus, Pai. Não há outro em Ti. Por isso, Pai, nós te entregamos nessa hora, esse momento maravilhoso. Amém, Pai. Te pedimos, Senhor, desce sobre nós, Pai, a unção. Desce sobre nós a Tua presença, Pai. E que assim possamos, ó Deus, voltar para o nosso lar, Senhor. Assim, Pai, como os Teus servos saíram ali no dia de Pentecostes, Senhor, saíram, Pai, alegre, cheio do Espírito Santo, cheio da Tua presença, que possamos sair daqui,
Pai, nesta noite, cheia da tua presença, cheia do Espírito Santo. Oh, Pai, é o que nós te pedimos em nome do teu Santo Filho Jesus. Que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o Consolador, Pai, o Espírito Santo esteja sobre nós. E que assim, Pai, possamos, ó Deus, estar, Pai, nessa esperança todo dia da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém.